Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui pelo Culto Racional, canal que tem como objetivo sempre trazer uma mensagem, uma palavra que vai edificar a sua vida. Nós estamos aqui numa série de vídeos no estudo sobre o caráter do homem nos últimos dias. O texto que estamos usando como base é o texto lá de 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 5, onde o apóstolo Paulo avisa, dá conselhos a Timóteo acerca do caráter do homem nos últimos dias. Bom, nós já temos aí alguns vídeos falando sobre isso, nós estamos listando cada adjetivo que ele dá ao comportamento do homem, e nós vamos hoje falar sobre os jactanciosos. Se você chegou no canal agora e você talvez não esteja entendendo muita coisa, eu oriento você então a assistir os vídeos passados, né, a partir do primeiro lá, e você vai fazer bastante sentido para você. Embora eu vou trabalhar aqui para que você possa compreender já o objetivo desse estudo, tá certo? Bom, jactanciosos. Falamos aí sobre os egoístas, né? Falamos sobre os avarentos, são os comportamentos do homem no final dos tempos e que traria tempos difíceis para a humanidade. Eu falava já desde o primeiro vídeo que esse tipo de comportamento, embora Paulo fala do futuro, ele já acontecia muito antes, desde que da queda do homem lá no Éden. A gente já pode observar esse tipo de comportamento quando o pecado entra no seio da humanidade, tá certo? Bom, ele está falando aqui de pessoas que já conhecem o texto sagrado, a palavra de Deus, pessoas que, pasmem, são pessoas que têm algum tipo de conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, mas que não dá para Deus como é que fala o nome? Não dá para Deus a glória que é para Ele, né? Quando diz lá de mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Bom, fugir de quem? Fugir dos egoístas, dos avarentos, dos jactanciosos. O que são jactanciosos? O que é uma pessoa jactanciosa? Então diz lá, eu escrevi aqui para a gente não poder esquecer de nada, tá certo? Pessoas orgulhosas, cheias de vaidade e de altivez, vivem se gabando e gostam de ostentar. Isso é uma pessoa jactanciosa. Aí eu pergunto para você, será que existe isso? Não estou falando da vida secular comum, não. Estou falando de dentro da igreja. Estou falando no corpo, na igreja corrompida, vamos chamar assim, tá? Porque o que o apóstolo Paulo quis orientar aqui para Timóteo é o seguinte, em outras palavras, Timóteo, não se escandaliza com o que está acontecendo não, porque vão vir dias difíceis, o comportamento do homem vai ser assim, aí ele fala. Estes homens serão jactanciosos, estes homens eles serão pessoas orgulhosas. Tá? O que você vê de gente orgulhosa, aí eu pergunto para você, onde que cabe um comportamento orgulhoso num cristão? Né? Orgulhosas, cheias de vaidade e de altivez. Você vê que tem pessoas que elas têm a vaidade da posição que elas ocupam, a vaidade da sua posição, do seu título. Jesus falava disso, né? Quando Jesus falava lá dos fariseus, ele já falava, estes homens se vestem com vestes talares, gostam de ser reconhecidos, gostam dos primeiros lugares. Está falando dos religiosos. Jesus já avisava lá. E aí Paulo está avisando aqui, no futuro vai ser pior. E a gente vê isso hoje, sabe? Vaidade, uma vaidade, sabe, que chega a dar nojo. Gostam, vivem se gabando e gostam de ostentar. Líderes aí que o relógio deles é um relógio que custa mais de 100 mil. Um sapato que custa mais de 7 mil. Ele não tem problema na hora de pedir lá o dinheiro, que ele chama lá de oferta, e cria um monte de situação atropelando a Bíblia para as pessoas trazerem, dizendo que a vida delas vai mudar, mas na verdade é a vida deles que muda. Tem líder aí falando que não tem nada. Não, não tenho nada, isso aqui tudo é da instituição, mas a vida que ele vive é de rei, de príncipe, uma bolsa, sabe, que vale 40 mil, paga-se 40 mil, terno de 20 mil. Eu pergunto para você, será que está tendo temor, respeito com a oferta que está se entregando?
que as pessoas com tanto sacrifício, suor, não compram gás dentro de casa, não pagam uma conta, e é orientado isso. Você vai deixar de pagar a sua conta, você vai trazer aqui, Deus vai, sabe? Aquilo que falamos no vídeo passado. Fé é moeda de troca. A fé não é uma moeda de troca, a fé é uma arma que Deus te entregou, que faz parte da armadura para você poder mudar o seu caráter, construir um caráter novo, de um homem novo, de uma mulher nova. É o que a gente precisa para poder sobressair. Não para ficar barganhando com Deus. Mas eles é que ficam. Né? Tá aqui, ó. Jactância. Aí você vai falar alguma coisa, eles estão errados? Nunca estão errados. Nunca estão errados. Nunca. Errado está você. Aliás, você está com maus olhos. Você está, como é que é? A malícia. Maus olhos. Né? Então, Paulo está com maus olhos. Porque uma pessoa jactanciosa é essa. São pessoas orgulhosas. Vai falar para você ver. Chega para o teu líder e fala assim, poxa, né? E questiona para você ver. Você está mal com Deus, você está endemoniado. Né? Então tá lá. Cheias de vaidade e de altivez. Te olham assim, ó. Minha filha, você é louca. Ele é o pastor. Minha filha, você é louca. Ele é o homem de Deus, ele é o bispo. Ele é o líder. E aí você, sabe? Altivez. Né? Vivem se gabando e gostam de ostentar. Gostam de ostentar. Não é Jesus que faz a obra, são eles que fazem. Bom, aqui já acho que já ficou claro. Nós vamos agora à quarta. Arrogantes. Não preciso falar muito de arrogância, porque arrogante você já entende o que é, mas eu escrevi aqui. Pessoas insolentes, cuja soberba manifesta atitudes altivas e desdenhosas. Tá? Normalmente, pessoas assim são cheias de si e gostam de humilhar. Aquelas pessoas que desdenham da outra, despreza, são aquelas pessoas que, sabe, são altivas, arrogantes e gostam de humilhar. Então, eu pergunto para você, tem pessoas assim no meio do cristianismo? Tem pessoas assim? Tem. E eu não estou querendo dizer aqui que não deveria ter ou que não poderia ter, porque a gente trata com pessoas. O que não é normal? O que não é comum? O que é inaceitável, que não dá para tolerar? É achar a coisa ficar normal. Tipo assim, vai lá, a pessoa não tem disposição de mudar, ela não compreende que ela é arrogante. Ela não compreende que ela tem um perfil que precisa de uma mudança. Porque é isso que é se converter. Se converter não é você dominar o conhecimento da sua instituição, das normas, das regras, de como funciona, de quando foi fundada, de quem é o líder, de quantas tem. Não. Não é você dominar esse conhecimento. Mas é você verdadeiramente ter essa disposição de mudança, de transformação. Se não houver transformação, uma regeneração, não há conversão. Tá certo? Então você tem que primeiro reconhecer que não, eu sou arrogante, tenho comportamentos arrogantes, preciso mudar. Tá certo? A outra agora também, blasfemadores. Ora, blasfemadores eu só vou ler o que eu escrevi e amanhã a gente vai entrar no assunto. Porque os blasfemadores existem no nosso meio. É impressionante. Diz assim, são pessoas cujas palavras e comportamento ultrajam a divindade de Deus e das coisas sagradas. Essas pessoas não têm nenhum respeito ou mínimo de temor pelos preceitos, juízos e santidade da palavra de Deus. E tampouco por aqueles que vivem por ela. Amanhã nós vamos entrar nesse assunto. Amanhã nós vamos entrar nesse detalhe. Porque isso aqui é uma coisa triste de se ver. Como eu disse, vou dar uma pincelada aqui, uma ventilada. Como eu disse, são pessoas que não estão preocupadas realmente com a divindade de Deus, com o que Deus realmente pensa, com o que Deus realmente acha. Tipo, eu vou tomar uma atitude aqui, eu vou inventar aqui uma coisa para que as pessoas sigam e vou chancelar com a palavra de Deus. Vou isolar aqui um versículo, contar uma história. Olha só, a falta de respeito, de temor, do juízo, da santidade da palavra de Deus. A pessoa é capaz de adulterar a palavra de Deus para poder chegar nos seus objetivos. Então, não estou falando aqui de um pecadinho
que a pessoa comete, ou o pecado, né, que a pessoa comete, não tem pecadinho, mas o pecado que a pessoa comete porque ela é falha. Aqui a coisa é muito mais profunda. Vamos falar logo. Aqui a coisa é muito mais profunda. Os blasfemadores são aquelas pessoas que vivem profanando as coisas de Deus. Elas são capazes realmente de deturpar, de distorcer o que Deus disse. Distorcer a mensagem de Deus. Né? Elas distorcem porque elas precisam que as pessoas creiam nelas, na ideia delas, no pensamento delas. Então você tem que tomar muito cuidado. Aqui Paulo estava falando para Timóteo. Não se escandaliza com o que você está vendo. O que você vai ver no futuro, o que vai acontecer no futuro é muito pior. Porque virão tempos difíceis. Os homens serão, aquilo que nós já estudamos aqui, avarentos, egoístas, jactanciosos, arrogantes e blasfemadores. Blasfemadores, vive blasfemando. Às vezes a pessoa, ela fica pensando assim, mas no que eu blasfemei? Eu não falei nada. Blasfemar não é falar só. Blasfemar não é só quando você fala. Blasfemar são atitudes, ações, né? Como diz ali, ó, e das coisas sagradas. Ultrajam a divindade, tira a santidade de Deus. Por isso que a gente vê aí pessoas que não ligam. Por que a gente vê hoje pessoas que não têm o mínimo de respeito com Deus? Exatamente por causa desse tipo de pregação que se faz por aí. Que o próprio comportamento dos líderes já tira a santidade de Deus. Já tira a divindade das coisas de Deus, né? das palavras de Deus. Começam a distorcer o que Deus falou, dizendo para as pessoas e prometendo coisas que Deus nunca prometeu, tirando o sentido e o verdadeiro contexto das coisas que Deus disse. Então são blasfemadores, toma cuidado com isso. E toma cuidado se você também não é, porque você acaba repetindo. Por exemplo, eu estou falando aqui com conhecimento, estudo. Eu não leio mais a Bíblia, eu estudo a Bíblia. E alguém vai criticar até isso para você. Esse pessoal gosta de estudar a Bíblia e fica louco. Não tem nada de louco aqui. Até porque a palavra de Deus diz que a texto aqui na Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Loucura para os que se perdem. Quem está se perdendo aí acha que é loucura o que a gente prega aqui. Mas se você for honesto, honesta, e o objetivo do canal e da mensagem aqui é para alcançar estes. Eu sei que vai ter um monte de gente aí que vai falar, lá, tá caído, lá, agora tá cuspindo o prato que comeu, querido. Eu já falei aqui em outros vídeos. Eu fui o prato que comeram nele. Eu fui o prato que comeram nele. E cuspiram e cospem na gente. Que estão lá com a barriga cheia, com o ventre cheio, vestindo terno de 20 mil. Estou falando para você. Eu estava lá, gente. Eu estava lá. Então, não estou falando aqui nada para... Estou falando a verdade. Então eu sei que esses vídeos, desse estudo aqui específico, ele está sendo direcionado para as pessoas sinceras. De verdade, gente que quer saber a verdade. Se você não quer, se você vai defender o errado, então um blasfemador está aqui, ó. Você está repetindo o que eles estão fazendo. Você está repetindo. Você não está dando nem a chance do Espírito Santo abrir os seus olhos. Você não está dando nem chance. Porque já vacinaram e já te criaram um gatilho que se você tentar pensar diferente, você está com maus olhos. Quanto eu fui assim, por isso que demorei tanto, né? Por isso que enquanto eu pensava assim, eu nunca saía, nunca entendia o reino de Deus. Eu achava que era só aquilo ali. Né? Amanhã nós vamos falar, então, sobre desobediente aos pais. E aí a pessoa fala, mas desobediente aos pais não precisa nem explicar. Mas nós vamos falar aqui acerca disso, concernente à luz da palavra de Deus. Tá certo? Então nós vamos ficando por aqui, compartilhe o vídeo, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram. Deus abençoe você, compartilhe o vídeo, tá certo? Se inscreve no canal, apesar de você estar assistindo aí pelo Facebook, ou pelo Instagram, segue no Instagram também, né? Segue no Instagram, se inscreva no canal pelo YouTube, Culto Racional Fábio Martins, porque tem outros canais aí chamado Culto Racional, então Culto Racional Fábio Martins, você já vai ver logo lá, tá bom? Forte abraço a todos, Deus abençoe e amanhã a gente volta.